Olá a todos, sou Luiz Souza, engenheiro de segurança do trabalho, administrador de empresas, 30 anos de experiência na área industrial, diversas empresas, né? Professor também do Senai, Senac. Então, pessoal, estaremos tratando agora do diagrama de Chicao, isso é, uma introdução. Então, reiterando, para poder ficar uma coisa sistematizada, nesse contexto aqui, nós falamos primeiro do brainstorm, falamos também dos termos de risco, porque o diagrama não deixa de ser uma metodologia de análise de risco também, né? Causas e efeitos, certo? Então tem diversas ferramentas, podendo ser usada essa tão somente, como usar outras metodologias que nós temos até cursos para isso. Dependendo do cenário, dependendo daquilo que a gente for buscar, para poder dar mais informação para tomada de decisão. O conteúdo programático como um todo, o aluno que vai ter acesso a toda a informação como um todo. Nós estamos falando aqui somente de um resumo para poder se fazer entender o encadeamento do assunto, né? A linha de raciocínio do assunto a ser abordado, que é causas e efeitos. Objetivo: identificar e reconhecer as causas e os efeitos de problemas e alcançar objetivos nos processos, assim como definir medidas de controle. Então esse é o objetivo dessa ferramenta, a diagrama de Chicao. Definições. Então as definições, mostrando aí quando aconteceu, né? Começou a se fazer uso na década de 40 e foi desenvolvido por Kaoru e Chikawa como uma ferramenta de objetivo de identificar problemas no processo de produção de um produto. Então, ela foi inicialmente desenvolvida com esse foco, com esse objetivo. Hoje ela é usada como uma ferramenta mais abrangente, como eu falei, até pode ser usada também como levantamento de riscos. Ou levantamento de riscos. Abrangência, aplicação e abrangência. Então, já tem muitas décadas depois, desde a década de 40, a espinha de peixe ainda é uma das ferramentas mais utilizadas por empresas do mundo todo, quer dizer, uma coisa a nível mundial, consenso mundial. Por conta disso, ela foi consagrada a ponto de estar dentro de uma norma com mais 24 metodologias de análise, na ISO 31000 e na 31010, que fala das metodologias. E ela está ali descrita nessas metodologias. O diagrama pode ser usado como uma das ferramentas de análise de riscos, considerando que a ISO 31000 e a 31010 possuem mais de 23 metodologias, eu falei até 24. O diagrama tem divisão baseada em suas causas primárias, que podem ser os 6 M's ou 4 P's. Então, você, que é o aluno que vai ter acesso a todo o material para ler, e no final vai ter uma tarefa até que nós procuramos dar até uma planilha para facilitar o trabalho de quem for fazer uma análise de causas e efeitos. Mas tem que ter entendimento sobre os 6 M's ou 4 P's. Vamos em frente. Então tá lá, os 6 M's é o que? O método, isso está lá no diagrama, vai estar lá no diagrama de espinha de peixe. O método, o material que foi usado, a máquina, o meio ambiente, onde está instalado. Existe o meio ambiente natural, existe o meio ambiente de trabalho, mas está tudo dentro do meio ambiente. A medição, que são avaliações feitas de forma incorreta e levantamentos de dados imprecisos, isso também pode acontecer quando a gente não tem uma metodologia adequada. Mão de obra, que envolve a mão de obra, às vezes não é capacitada, não tem toda a informação que precisa ou a formação que precisa. Tudo bem? Aí está mostrando os 6 M's. Método, máquina, medida, meio ambiente, material e mão de obra. Então está buscando um problema. Tá? Ali está mostrando todo o processo, descreve todo o processo e vai se alimentando no diagrama relacionado a cada tipo de M, né? Temos 6 M's a cada tipo de M. E aí vai se enxergando o que precisa, as causas, né? E logicamente os efeitos que vão sendo produzidos. Aqui uma outra disposição de apresentação desse material. E os 4 P's. Então falamos dos 6 M's, agora tem os 4 P's.
são as causas primárias, mais indicadas para efeitos de gestão, sendo políticas, né, a política da empresa como um todo, os procedimentos, se existe procedimento de trabalho, porque o procedimento é metodologia, como você executa, como você faz aquela atividade. Costumamos orientar, já fizemos muitos procedimentos para empresas, manuais de instruções. Eu gosto muito de usar o termo procedimento padrão. Por quê? Padrão seria o quê? Por quê, para quem, quando, onde. Quando entra a palavra como, que é execução, é procedimento. É um procedimento padrão. Pessoal que é envolvido, né, o grupo, se é bem dimensionado, se é treinado, se é capacitado, se conhece, se tem expertise, se tem experiência, se tem proficiência no assunto. A planta, onde o local está instalado, se é dimensionado o layout de acordo. A partir dessas causas primárias, definimos as subcausas do efeito. Esse slide aqui está mostrando a teoria do queijo suíço dentro de uma empresa que possua, ou qualquer empresa que possua um sistema de gestão. Então, o queijo suíço ele tem um monte de buraquinho. E o que esses buraquinhos quer dizer são as falhas que podem ocorrer. Então, você, depois com calma, está lá na apresentação, olha com calma. Então, você tem a parte de deficiências do sistema de gestão. Nós estamos falando já de um nível que uma empresa com um sistema. Agora, imagina uma empresa sem um sistema. Se na teoria do queijo suíço já existe aquele furo que vai de fora a fora e desencadear um efeito dominó de problemas, imagina a empresa que não tem. Então é importante se ter esse entendimento. Então, se você for fazer um brainstorm para fazer uma análise de causas e efeitos, já observar que a empresa não tem um sistema de gestão, você já sabe que tu tem um trabalho a mais. Por um outro lado, se tu tem um sistema de gestão, não quer dizer que a empresa é prova de falha. Ela tem ali, na teoria do queijo suíço, os furos que podem desencadear um efeito dominó de problema, né? Sair de um lado até outro. Por isso que chama de teoria do queijo suíço. Por outro lado, dentro da teoria do queijo suíço, nós temos ali o fator humano, que também está na parte lá dos 6S falando do fator humano. Os outros cinco já estão falando de tudo que tem dentro de um processo de sistema como um todo o processo. Todos os processos que interligam como se fosse um corpo humano. E o fator humano está dentro disso, não tem jeito. Então o fator humano está dentro disso. Então, falando do fator humano, você tem ali uma série de itens que possa ser necessário você ter uma planilha com todas essas informações para você conhecer e ter o procedimento também. Lembra que eu falei dos 4 P's? Tem um procedimento? Existe um procedimento de trabalho para esse objetivo que eu vou estar fazendo análise de causa e efeito. Se tem um procedimento do trabalho, você vai entender que tem um passo a passo. Lembra que eu comentei sobre o procedimento padrão? Tem um passo a passo, tem como se executa aquela tarefa, os responsáveis pelaquela tarefa, né? Em que situações aquela tarefa é executada e o passo a passo. Então, você tem uma sistematização. Então, isso tudo já reduz, né? Se existe isso, reduz um pouco os problemas que, porventura, poderiam acontecer numa empresa se não tivesse um sistema, certo? Mas, de qualquer forma, essa é a ideia. Por fim, nós vamos ter uma atividade prática. Então, nessa atividade prática, não está sendo possível abrir aqui, mas vou abrir de outro lado. Vou mostrar para vocês numa outra apresentação. A atividade prática eu estou dando a vocês, fornecendo a vocês, melhor dizendo, uma planilha de análise de causas e efeitos. Então ela vai te ajudar a você trabalhar de uma maneira bem fácil, bem tranquila a esse respeito, tudo bem? Então você vai ter essa tarefa para fazer, tem as instruções para essa tarefa e você busca lá um processo que você está analisando, né, dependendo do tamanho que ele tenha, se vai ter que ter um brainstorm ou não para esse processo, ou você mesmo faz sozinho, não há problemas. E ali você vai buscar identificar as causas e efeitos conforme os 4 P's e também levar em conta os 6M. Tudo bem até aí, pessoal? Boa sorte a todos, tá ok?